Fala galera, e esse é o canal Saúde e Performance. Eu sou o Dr. Renan Carvalho e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os análogos de GLP-1, que são as chamadas canetas emagrecedoras. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Os análogos de GLP-1, gente, as conhecidas canetas emagrecedoras, basicamente nós temos 3 canetas no mercado. Nós temos o Saxenda, o Victoza e o Ozempic. Qual é a diferença dessas canetas, gente? O Victoza e o Saxenda, eles são a mesma medicação, que é a liraglutida. Gente, a liraglutida, ela é um análogo de GLP-1 e ela está contida na caneta do Saxenda e do Victoza e elas são iguais. O que difere essas canetas? A dosagem. O Victoza é a primeira medicação que surgiu lá atrás e ela tem dosagens que chegam apenas para o tratamento de diabetes, tá? Nós estamos falando do tratamento aqui, do tratamento de perda de peso. Nós não estamos falando aqui do tratamento de diabetes hoje, mas a gente tem que entender que o Victoza é utilizado para o tratamento de diabetes e o Saxenda pode ser utilizado tanto para o tratamento de diabetes como para o tratamento de perda de peso, certo? Já o Ozempic é a semaglutida, que é uma medicação, é até um nominho bom para a gente guardar isso, semaglutida de semanal, que é a diferença delas, né? Elas são análogos do GLP-1, certo? Só que a liraglutida nós aplicamos todos os dias e a semaglutida nós aplicamos semanalmente. Eu tenho certeza que você vai lembrar agora da diferença desses análogos de GLP-1. Gente, vamos entender agora os mecanismos de ação dessa droga, certo? Onde que essas drogas atuam, né? Primeiro, o que são esses análogos de GLP-1? Que palavrão é esse? O que é GLP-1? Bom, gente, o GLP-1 é um hormônio peptídico do nosso corpo e ele é sintetizado por todos nós e ele é derivado ali do intestino. Então, sempre quando a gente se alimenta, tá? Existe um estímulo à produção desse GLP-1 endógeno, ou seja, nosso, e o que acontece? Existe essa ação em vários locais do nosso corpo, que eu vou contar para vocês agora. A primeira ação desse GLP-1 é a ação pancreática. Então, lá no pâncreas, esse GLP-1 vai se ligar ao receptor do GLP-1, e esse receptor lá no pâncreas vai aumentar a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Já lá no fígado, o que acontece é a diminuição da produção do glucagon. Ou seja, você cria um ambiente favorável à diminuição da glicose, então um balanço favorável à glicose dentro do nosso organismo. E isso já explica o porquê que essas medicações são usadas para o tratamento de diabetes, mas entende-se também que isso é de grande pesar quando a gente fala do tratamento de perda de peso, tá? Mas, quando a gente está falando do tratamento de perda de peso, a gente coloca uma estrelinha aqui nesse principal mecanismo de ação, que é o mecanismo cerebral, tá? Lá no cérebro, essa medicação, esse GLP-1, tá? Ele vai se ligar, né? É um análogo de GLP-1, então ele mimetiza o GLP-1, mas quando a gente está falando do GLP-1, essa ação dele é se ligar aos receptores do cérebro e causar uma diminuição do apetite e um aumento da saciedade. E é assim que a gente consegue explicar, né, essa ação tão importante que gera a perda de peso nessas medicações. Nós temos no estômago um mecanismo de ação muito importante dessa droga, que é a propriedade do retardo do esvaziamento gástrico. Então é muito fácil de entender. Lá no estômago, a gente tem uma válvula chamada válvula pilórica, que ela controla a passagem do alimento do estômago pro trato gastrointestinal, certo? Então ali é muito fácil a gente entender. Se nós temos uma droga que é o GLP-1 que atua no retardo desse esvaziamento gástrico, nós temos que essa pessoa, quando ela come, ela vai se sentir mais satisfeita mais rapidamente, portanto ela vai comer menos. Então, gente, esses 4 mecanismos que a gente falou aí, a ação pancreática, a ação hepática, a ação cerebral e a ação lá no estômago, são
as principais, né, são os principais mecanismos de ação que nós temos que compreender acerca da utilização dessa droga. Agora vamos falar um pouquinho sobre as indicações dessa droga. Gente, toda medicação tem a sua indicação. Significa que eu preciso sempre seguir essas indicações para prescrever essa droga? Não. É por isso que é importante que você sempre se consulte com um médico na hora de você receber essas medicações. O que eu estou querendo dizer? Indicações clínicas para o tratamento de perda de peso são aquelas que vão contemplar o seguinte. Se eu tenho uma pessoa com IMC, lembra o que é IMC, gente? IMC é o índice de massa corporal, certo? E esse índice de massa corporal a gente tem intervalos. E nesses intervalos a gente consegue colocar cada indivíduo dentro de um grupo, tudo bem? Então, o grupo que tem o IMC entre 18 e 25 é considerado o grupo aí da normalidade do IMC. Passou disso, vamos falar de 25 a 30, são indivíduos que têm sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2. E maior do que 40 é obesidade grau 3, certo? A gente está falando aqui de uma indicação para o sobrepeso, ou seja, as pessoas que têm o IMC entre 27 e 30 podem usar os análogos de GLP-1 se elas tiverem alguma comorbidade, ou hipertensão, ou diabetes, ou dislipidemia, pré-diabetes, apneia do sono. São indicações, né? Essas pessoas têm comorbidades associadas a um sobrepeso e elas têm indicação clínica para utilizar essa medicação, portanto, certo? E a outra indicação, que é de fato a pessoa pode usar essa medicação, é a obesidade. Então, qualquer grau de obesidade, seja ela grau 1, grau 2 ou grau 3, essa pessoa vai entrar sim uma candidata à utilização do análogo de GLP-1. Entendidos essas indicações, significa que eu não posso sugerir a utilização do análogo de GLP-1 para a pessoa que quer uma medicação para emagrecer. Essa pessoa pode usar sim, não existem contraindicações, a gente vai ver isso mais para frente. Não existem contraindicações muito graves para que a pessoa utilize o análogo de GLP-1. Então ela pode usar isso sim como um adjuvante para emagrecer, se é viável que isso aconteça, certo? Eu vou colocar um gráfico aqui para vocês, só para vocês entenderem como essas medicações atuam, tem uma importância incrível na perda do peso. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela, eles mostram aí no estudo que foi feito aí durante 56 semanas, a análise da administração desse análogo de GLP-1 e do placebo, ou seja, nós pegamos indivíduos e nesses indivíduos a gente submeteu eles a uma dieta e a um treinamento. Isso é muito importante quando a gente está falando de perda de peso. Não adianta só eu dar uma medicação, mas eu preciso associar isso ao treinamento e à dieta, certo? Então nós temos aí que tanto o grupo placebo quanto o grupo que recebeu essa medicação são pessoas que tiveram a mesma dieta e o mesmo treinamento. E como vocês conseguem perceber, existe uma grande diferença da perda de peso entre os pacientes que se utilizaram dos análogos de GLP-1 e os pacientes que não se utilizaram dessas medicações. E quando a gente fala em termos aí práticos, a gente consegue dizer que cerca de ocorreu 10% aproximadamente, né? Pode ser que ocorra até 10% da perda de peso nos indivíduos que utilizaram o Saxenda e até 15% da perda de peso dos indivíduos que utilizaram o Ozempic, ou seja, são medicações muito boas. É top de linha no tratamento de perda de peso. O que limita o uso dessas medicações, gente? O preço. São medicações muito novas, né? Então o tratamento hoje com o Ozempic pode chegar até mais de R$1.000 por mês, Saxenda beirando por aí também. Então são medicações que, por serem muito novas, são caras e isso limita um pouco o tratamento, tá? Vamos falar um pouquinho de contraindicações, gente, quem não pode usar essas medicações. Gestantes, gente, gestante não pode usar. O que gestante pode usar? Não pode usar nada, né? Muito menos análogo de GLP-1. Isso vai ter alteração lá fetal, pode acontecer. Então, se você é mulher, pretende utilizar um análogo de GLP-1, Saxenda, Ozempic, Victoza,
e você tem relações sexuais desprotegidas, você pretende engravidar, você quer ser mãe em um curto período de tempo, você não pode tomar o análogo de GLP-1, porque ele pode sim causar danos ao feto. Uma outra contraindicação, e essa é raríssima, tá, gente? Mas como toda medicação, as pessoas podem desenvolver alergias a essa medicação. Mas como a gente está falando de um análogo de GLP-1, nós temos que 97% de semelhança entre a molécula da medicação e o próprio hormônio no nosso corpo, ou seja, é uma probabilidade muito pequena de alguém desenvolver alguma alergia medicamentosa em relação a essa droga, certo? Em relação aos efeitos colaterais, gente, isso é importante dizer o que causa essas drogas, né? Essas drogas podem causar principalmente, e causam na maioria das vezes, sintomas gastrointestinais, como por exemplo, náuseas, vômitos, pode ter diarreia, pode ter constipação, certo? Pode ter uma distensão abdominal, boca seca, pode ter sintomas sistêmicos também, como tontura, mal-estar, uma fraqueza, um desânimo. Então são medicações que elas causam sim efeitos colaterais e eles precisam ser monitorados, principalmente porque existe aí um processo de progressão de doses, que é o que a gente vai comentar. Gente, outros efeitos colaterais que podem acontecer são os efeitos colaterais mais graves associados à administração dos análogos de GLP-1, certo? Que é a pancreatite aguda. Gente, se você tiver uma dor abdominal muito importante, esquisita, que não passa por nada, isso pode ser um sinal de pancreatite aguda, aquela dor que começa aqui, vai para a dorso, uma dor em barra que não passa, que está piorando, você precisa procurar um médico. Porque se você está fazendo uso de análogo de GLP-1 e tem esse quadro, isso pode ser sim uma pancreatite, mas é muito raro disso acontecer, não é comum, mas é o que a gente tem que falar que pode acontecer. Tem uma tendência as pessoas a terem um pouquinho mais de pedra na vesícula, né? Colitíase, isso desenvolver complicações como a colicistite, que é a inflamação da vesícula. Isso é muito raro de acontecer. Outras coisas que podem acontecer, e normalmente vão acontecer, é um aumento dos batimentos cardíacos, cerca de 2 a 3 batimentos por minuto. Isso tem alguma relevância clínica? Não tem, não foi visto nenhuma relevância no aumento dos batimentos cardíacos em 2 a 3. Isso não acontece com todo mundo, mas pode acontecer, tá? Bom, de efeitos colaterais, gente, é basicamente isso que pode acontecer, certo? E eles são principalmente derivados das dosagens que nós vamos administrar. E essas dosagens, elas vão seguir um padrão de aumento progressivo. Então eu não vou começar a utilizar os análogos de GLP-1 de uma vez na dose total, né? Eles são progressivamente aumentados. Então vamos falar de dosagens um pouquinho. A dosagem do Saxenda. Gente, o Saxenda ele começa com uma dose ali de 0,6 miligramas. E a cada semana a gente vai progredindo 0,6 até chegar numa dose total de 3 miligramas. Uma coisa que todo mundo me pergunta. Isso é pergunta campeã dentro do consultório. Doutor, não consigo chegar na dose de 3 miligramas. Eu tenho muito efeito colateral, eu tenho muita náusea, muito vômito, mal-estar, eu passo mal. Tá acontecendo, eu vou perder peso? Esse tratamento ele tá sendo efetivo? Sim, ele tá sim. Você não precisa chegar na dose de 3 miligramas, que é a dose máxima avisada para o tratamento de perda de peso, para que esse efeito ocorra no seu corpo. É claro que se nós conseguirmos chegar a essa dosagem, os efeitos do medicamento com maior dosagem vão ser maiores. Mas isso não significa que seu tratamento está sendo menos efetivo ou que você vai deixar de perder peso. Então, a gente tem que observar esse aumento progressivo de dose e ver qual é a dose melhor para você. Isso é totalmente individual, tá? Em relação ao Ozempic, nós começamos com uma dose menor, tá? A semaglutida, lembra que é semanal, 0,25 miligramas e vai aumentando essa dose até chegar a uma dose de 2,4 miligramas. A aplicação dessas canetas, gente, ela é feita por via subcutânea. Inclusive, clica aqui no vídeo, temos um vídeo aqui sobre como você vai aplicar corretamente essas canetas, certo? Gente, então essas aplicações subcutâneas são totalmente indolores, certo? Não tem problema nenhum em utilizar esses análogos de GLP-1 por conta da aplicação. Isso não é um fator impeditivo,
E, gente, vamos lembrar de uma coisa muito importante quando a gente fala dessas medicações, que é o efeito delas na cardioproteção. Então foram acompanhados os pacientes, principalmente aqueles pacientes com diabetes e propensão a ter eventos cardiovasculares, que é isso? Infarto, AVC, e foi visto que esses pacientes, quando eles utilizam os análogos de GLP-1, certo? Eles estão protegidos em relação a esses eventos, ou seja, há uma menor incidência desses eventos nas pessoas que estão fazendo uso dos análogos de GLP-1. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá seu like e me segue nas redes sociais. Meu Instagram é @RenanCarvalhoA e lá tem muito mais conteúdo para vocês de saúde e performance, e não perca também os outros conteúdos aqui do YouTube. Até mais, gente!